evidentemente, com motivos bem óbvios, bem lógicos. Ele teve muitas razões para dizer o que disse nesse texto. Então, hoje é o segundo dia. Vamos pedir a Deus que seja, mais uma vez, misericordioso e abençoe o nosso coração, em nome de Jesus. Vamos ler do versículo 1, eu quero ler do 1 até o versículo 11, que é esse texto completo. Diz assim: Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus, o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Vamos dizer juntos? Também eu e a casa de meu pai pecamos. Vamos repetir todos juntos? Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua mão forte. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então eu era copeiro do rei. Até aqui, primeiro texto desse livro, e é um texto muito forte. Um bom pregador tiraria daqui uma grande mensagem, né? Mas como eu não sou um grande pregador, nem no tamanho, né, meu irmão? Então nós vamos compartilhar alguma coisa desse texto, tirar algumas lições de Deus para os nossos corações. Quem escreveu o livro de Neemias, primeiras crônicas, segundas crônicas, Esdras e Neemias, foi Esdras. Alguns escritores chegam a dizer que foi Neemias que escreveu o livro que tem o seu próprio nome,
mas a maioria dos historiadores dizem que primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Esdras e Neemias, foi Esdras quem escreveu. Bom, isso é um detalhe que não faz muita diferença saber ou não, né? Mas é bom a gente saber. E, irmãos, Neemias está aqui diante de uma situação muito séria na sua vida, um momento dramático na sua vida. E torna-se mais dramático ainda esse momento por causa do compromisso que ele tinha com Deus, com a sua palavra e com o povo de Deus. Para algumas pessoas, talvez não fosse tão importante como não foi para muitos dos judeus que vieram na primeira leva dos cativos de Babilônia. O povo desobedeceu a Deus, o povo abriu mão de cumprir a palavra de Deus, os princípios de Deus, as ordenanças, os ensinamentos de Deus, e afastaram-se de Deus. Eles afastaram-se de Deus, abriram mão do compromisso de Deus. Por isso, Neemias reivindica aqui a memória de Deus e do povo, dizendo: faze-nos lembrar daquilo que Moisés, o teu servo, disse: se vós me desobedecerdes, eu vos espalharei por entre as nações da terra. Isso aconteceu várias vezes com o povo de Israel. E uma das últimas promessas que Deus fez foi quando no cerco de Jerusalém, no ano 70, quando o exército do rei Tito cercou Jerusalém e houve aquela mortandade de 1 milhão de judeus, o restante se espalharam e Deus disse: eu vos espalharei por entre as nações da terra, mas nos últimos tempos eu vos ajuntarei. E Deus ajuntou o povo. Em 1948, quando Israel foi, depois de muitos anos, 1900 anos, que viveu sem pátria, se organizou como nação. Então cumpriu-se ali uma profecia muito importante para a história da igreja aqui na terra, para a história da humanidade. É uma profecia profética que diz respeito ao fim dos tempos. Mas voltando a Neemias estava diante de uma situação muito tremenda, porque ele era um dos cativos. Ele estava servindo ao rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei, ocupava uma posição de muita importância ali no palácio, mas o seu coração estava voltado para as suas raízes, para o seu povo, para o seu Deus, para aquele que ele sabia que era o seu verdadeiro Deus. E ele nunca deixou de orar, de buscar ao Senhor, porque uma das características marcantes na vida de Neemias é que ele era um homem de oração. Neemias era um homem que pagava o preço. Aleluia. Constantemente você lendo o livro de Neemias, você vai encontrar Neemias orando. E isso nós vamos ver mais na frente, como através da sua vida, através da sua ação diante de Deus, Deus trouxe um avivamento para o povo de Israel. Aleluia. Aliás, avivamento é uma coisa que nós estamos precisando. Avivamento é a maior necessidade que a igreja tem hoje no Brasil. Temos uma igreja grande que cresceu em número. Deus salvou milhões nesses últimos 20, 30 anos, como nunca aconteceu na história. Mas a igreja cresceu sem estrutura, sem base espiritual, sem fundamento. E nós precisamos de um avivamento que traga, além da palavra, além do conhecimento teórico, traga vida para a vida do povo, porque somente o Espírito Santo sendo derramado sobre a vida do homem é que ele tem vida de verdade em Cristo Jesus. E Neemias está com seu coração partido durante anos, orando, buscando a presença, quando de repente ele recebe uma comissão, um grupo que vem lá de Jerusalém, e ele pergunta para aqueles irmãos, Anani e outros, como é que estava o povo, qual era o estado do povo, que situação o povo estava vivendo. E eles deram um relatório tétrico, triste, terrível. O povo está vivendo uma verdadeira miséria.
O povo está vivendo no fundo do poço. O povo está vivendo um momento de derrota como nação, como sociedade. Os muros da nossa cidade estão derrubados. As portas das nossas cidades estão queimadas e destruídas. E aquilo trouxe um peso profundo no coração de Neemias. E o levou a um período de jejum, de oração, de busca de Deus. Ele orou durante 11 dias para poder falar para o rei aquilo que estava no seu coração. E nesse momento, nesse texto, trata-se exatamente do momento em que ele vai se apresentar ao rei. E seu coração estava triste, pesado, magoado, ressentido por aquilo que os seus irmãos patriotas e o seu povo, o povo de Deus, estava vivendo numa verdadeira miséria. E o povo de Deus não foi criado para viver na miséria. Nós somos o povo de Deus, então nós fomos criados para viver de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Aleluia. Essa é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa: se você veio aqui hoje, está vivendo um momento de crise na sua vida, deixa eu lhe dizer uma coisa: assim como Deus mudou a vida do povo dele lá naquela época através da oração e da intercessão de Neemias, Deus pode mudar a sua vida, a vida da sua família, a sua história, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E ele apresenta-se diante do rei. E Neemias era um homem muito sério, muito centrado, muito introspectivo, mas nunca ele tinha se apresentado diante do rei com semblante daquele jeito. O seu rosto, como o nosso também, o meu e o seu, quer queiramos ou não, deixa transparecer a realidade daquilo que está no seu coração. O nosso rosto, os nossos olhos, a nossa expressão reflete aquilo que está dentro de nós. Quer queiramos ou não, essa é uma realidade. Há muitas coisas que nós conseguimos esconder, disfarçar, mas tem outras que não tem como. Quando chega lá dentro, que bate, então nós ficamos abatidos, semblante caído, aquele peso que nós não sabemos como nos livrar dele, faz com que através da nossa expressão, da nossa feição, dos nossos olhos, às vezes das nossas palavras, nós denunciamos que alguma coisa precisa ser mudada dentro do nosso coração. Aleluia. Eu vi esse corinho que eu cantei durante tantos hinos, aliás, canto durante tantos hinos, né? Renova-me, Senhor. Aleluia. A letra original diz: tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Aqui puseram muitas coisas, sejam muitas ou todas, que sejam mudadas. Precisa ser mudado, precisa haver uma mudança dentro de nós. Deus quer trazer uma mudança dentro de nós. Aleluia. Esses dias eu fui cantar no encontro de avivamento. Um encontro de avivamento. Mas avivamento não se faz por encontro. Avivamento não acontece pelo fato de você fazer uma semana de avivamento. Isso pode ajudar, contribui. Mas avivamento é uma experiência pessoal, que começa com convicção de pecado. Foi o que Neemias fez. Eu e a minha casa pecamos. Ele orou pelo povo como nação. Ele orou pelo povo como povo de Deus. Ele reivindicou a herança que aquele povo tinha de Deus e pediu a bênção sobre o povo. Aleluia. E aí começa a história de um avivamento. Eu já passei por 3 avivamentos na minha vida, 3 períodos de avivamento. Um foi quando eu tive a experiência de conversão, de salvação. Isso há muitos anos, não tantos anos atrás, mas alguns anos atrás. Então Deus moveu uma cidade. Havia um mover de Deus, na verdade, em toda a nossa nação, em toda a nossa pátria. Havia um mover de Deus. E quando o avivamento vem, ele muda muitas coisas. Ele muda
pastores, ministérios, ele muda negócios, ele muda famílias, transforma. Há um mover de Deus de transformação quando acontece um avivamento na nossa vida. E 2 períodos de avivamento eu experimentei aqui em São Caetano do Sul, em Bauru, em São Paulo e em algumas outras cidades onde Deus começou a mover-se alguns anos atrás. Talvez alguns aqui tenham participado, outros não tenham participado disso. Mas, irmãos, então Neemias, diante dessa situação, apresenta-se diante do rei. E o rei olha para Neemias e percebe o seu semblante triste, caído, um olhar pesado, distante. E o rei percebeu que alguma coisa não estava de acordo com o caráter, a personalidade de Neemias, ou daquele Neemias que ele conhecia há tanto tempo. E como o rei, talvez preocupado até de alguma traição, de algum atentado contra ele, sabe lá o que passou na cabeça do rei. Mas ele olha para Neemias e diz: o que há no teu coração? Que o teu semblante está triste. Você está triste, você não está como você era. O que está acontecendo com você? E ele diz: como posso, ó rei, eu estar alegre, se a cidade dos meus pais, do meu povo, da minha nação, estão com seus muros destruídos, estão com suas portas queimadas, e o meu povo está vivendo na miséria? Como eu posso ficar alegre? E a partir daquele momento, Deus deu a resposta de 13 dias de oração de Neemias para poder falar com o rei sobre aquele assunto. E ele perguntou do que se tratava, e o rei autorizou e deu condições para que Neemias voltasse para Jerusalém e restaurasse a sorte do seu povo. Aleluia. Começou o avivamento pela vida de Neemias. E Neemias, chegando em Jerusalém, vendo aquela situação, a Bíblia diz que ele fez uma coisa que nós não costumamos fazer, irmãos, mas precisamos fazer, faz parte do avivamento na nossa vida. A Bíblia diz que ele chegou na cidade e à noite ele pegou alguns homens e ele andou pela cidade toda. Ele inspecionou a cidade toda. Ele viu onde estavam os maiores problemas, o que precisava ser feito em caráter de urgência, aquilo que precisava ser feito a médio prazo e aquilo que deveria ser feito a longo prazo. Nem sempre nós fazemos isso. Nós queremos uma bênção, nós fazemos a campanha, nós pedimos oração, mas nós não tiramos um tempo para ler de forma específica a palavra de Deus. Não fazemos um estudo específico diante do problema que nós temos, que precisa de uma solução. Nós não pagamos um preço de oração, de jejum, por aquilo que é fundamental para que haja uma mudança, um avivamento na nossa vida. Aleluia. Isso precisa acontecer, porque alguém pode ser abençoado com uma palavra de oração, alguém pode ser abençoado com uma palavra aqui do púlpito, ou com um hino que alguém canta, mas para você ter uma vida transformada, é um processo do dia a dia. Não pode ser apenas uma coisa instantânea. Aliás, não acontece. Eu já vi em avivamentos Deus fazer coisas extraordinárias, que eu nunca mais vi. Mas eu vi, não foi só um, não foi só dois, foram várias pessoas entrando na igreja bêbadas, embriagadas, tombando, fedendo. E elas entraram e saíram de lá transformadas pelo poder de Deus, batizadas no Espírito Santo, falando língua estranha, e pouco tempo depois estarem pregando o Evangelho e tornaram-se obreiros. É isso que faz o avivamento. Essa é uma das características do avivamento, é a transformação e o poder de Deus na vida das pessoas. Neemias faz um levantamento, um mapeamento da situação, e depois dessa situação, ele reúne os principais líderes do seu povo. Ele faz um ajuntamento com a liderança e pede para que seja restaurado o livro da lei, ou os livros da lei.
aquilo que havia sido dispersado. E diz os historiadores que ele montou uma biblioteca, onde eles tinham informação, todas as informações a respeito do seu povo, da genealogia do seu povo, da história e do livro da lei, onde estavam os princípios pelos quais, sendo obedecidos, o povo seria restaurado novamente. Amém. E depois disso, a Bíblia diz que durante 7 dias, Neemias convidou o povo para que em jejum, diante de Deus, durante todas as manhãs, 7 dias consecutivos, eles liam a palavra de Deus, eles proclamavam a palavra de Deus, eles falavam a palavra de Deus, traziam à memória do povo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus. E Deus começou a trazer um espírito de compromisso no coração, na mente de cada moça, de cada rapaz, de cada homem, de cada mulher, de cada ancião, de cada anciã, de cada pessoa que estava ali presente. E depois eles proclamaram: nós obedeceremos a palavra do Senhor. Aleluia. E a partir daí um grande avivamento aconteceu na história do povo de Israel. Neemias ficou durante 12 anos como governador de Jerusalém. Mudou a história. Até que depois entrou outro, depois vieram os Macabeus e veio o período interbíblico, e aí nós só temos Malaquias, e depois, 400 anos depois, aí vem a história da igreja, da qual eu e você fazemos parte. Meus irmãos, o tema diz assim, que Neemias orou a Deus e falou assim: eu pequei, eu e a casa dos meus pais, nós pecamos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode orar pela sua família, ore pelos seus pais, ore pelos seus familiares, ore por aqueles que estão precisando. Você não vai responder pelos pecados deles. Não precisa você se preocupar com isso. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você não é responsável pelos pecados dos seus pais, dos seus familiares, mas você pode ser uma bênção na vida deles, porque você, tendo Jesus na sua vida, você é a porta do céu para que eles entrem para o céu também, através de você, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O avivamento na sua casa, na sua vida, pode começar através de você. E através de você, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Amém. Precisamos de um avivamento. Precisamos de ter consciência de que é o pecado que nos afasta de Deus. Alguém já disse: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta de Deus. É verdade. Ou esse livro me aproxima de Deus, ou o pecado me afasta dele. É uma verdade. E nós precisamos, não apenas numa campanha, não apenas em momentos especiais, em cultos especiais, nós precisamos de uma vida de compromisso com Deus. E isso tem que ser individual, irmãos. Neemias não dependeu de ninguém para que um avivamento começasse na sua vida e na vida da sua nação. Começou com uma disposição dele. Ele disse: quando eu ouvi essas coisas, eu me prostrei diante de Deus, eu orei e jejuei e falei com Deus, e reclamou e reivindicou de Deus as promessas dele, e Deus ouviu e abençoou ele, a sua casa, abençoou a sua pátria, a sua nação, a sua sociedade, e todos aqueles que estavam com ele foram abençoados. Precisamos de avivamento. Uma das piores coisas, a coisa que Deus mais abomina, é a religiosidade. É o sistema religioso engessado, que não sai daquilo, que não muda, que não dá espaço para Deus operar, para Deus se manifestar. Tanto
de forma coletiva como de forma individual. Muitas vezes nós nos acostumamos com um sisteminha do qual nós não saímos de jeito nenhum. Engessamos Deus de um tamanho, determinado tamanho, e Ele fica ali condicionado de uma maneira que parece que não pode fazer mais do que aquilo que através dos anos nós temos visto Ele fazer. Mas a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos. Deus pode fazer, Deus quer fazer. Então, se você veio aqui hoje para sair daqui com uma bênção, você pode levar essa bênção no seu coração em nome de Jesus. Amém. Mas deixa eu lhe fazer uma coisa, comece por aqui. Comece com o exemplo de Neemias, confessando os seus pecados, dizendo: eu, Senhor, pequei, eu pequei. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, está fazendo Deus mentiroso. E o que nós precisamos é esse quebrantamento. Através do quebrantamento, Deus traz condições, Deus nos dá graça para viver essa vida abundante que Ele tem para cada um de nós. Eu quero encerrar essa palavra fazendo uma oração. E gostaria que, mesmo assentados como estamos, nós fechássemos os nossos olhos, todos nós. Eu queria que você levantasse a sua mão, aí onde você estivesse. Você precisa ser incluído nessa oração. Eu gostaria que ninguém abrisse os olhos, se possível, todos os olhos fechados, não é obrigado, mas se possível. Quem quiser ser